Senhor presidente e nobres pares, moção de apoio à proposta de emenda à Constituição número 302 de 2025, de iniciativa do deputado estadual Guilherme Pazin, que altera a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul para instituir mecanismos de promoção e garantia de fomento ao turismo, bem como a transversalidade de ações com a cultura e o desporto e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, os vereadores que apresentam e subscrevem, com fulcro no artigo 183 do Regimento Interno, vêm apresentar moção de apoio à proposta de emenda à Constituição número 302 de 2025, de iniciativa do deputado estadual Guilherme Pazin, que altera a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul para instituir mecanismos de promoção e garantia de fomento ao turismo, bem como a transversalidade de ações com a cultura e o desporto. A matéria estabelece um novo marco legal e constitucional para o turismo gaúcho, reconhecendo essa atividade como vetor estratégico de desenvolvimento econômico, social e cultural. Ao promover a integração entre políticas públicas de turismo, cultura e desporto, cria-se um ambiente institucional favorável ao incentivo de eventos culturais, esportivos e tradicionais com grande capacidade de atração de público externo, ampliando o fluxo de visitantes regionais, nacionais e internacionais. A iniciativa contribui ainda para a construção de um ambiente jurídico mais seguro e previsível, apto a estimular investimentos públicos e privados no setor turístico, fortalecendo a confiança de empreendedores e investidores nacionais e internacionais na realização de eventos, na estruturação de roteiros e na expansão da cadeia produtiva do turismo. Outro aspecto relevante é a previsão de criação, delimitação e fomento de distritos turísticos, estâncias turísticas, municípios de interesse turístico e outras tipologias de territórios turísticos e criativos, mediante legislação específica, observando a vocação e o potencial de cada região ou localidade. Tal diretriz permite organizar de forma estratégica o desenvolvimento do setor, estimulando a valorização das características regionais e a formação de roteiros integrados, além de promover governança colaborativa entre Estado, municípios e iniciativa privada, mediante parcerias público-privadas, cooperação e colaboração institucional, com modelos de gestão compartilhada voltados ao desenvolvimento destes territórios. A proposta também dialoga com uma das maiores vocações do Rio Grande do Sul, a sua capacidade de se afirmar como um destino turístico de 4 estações, sustentado pela riqueza e diversidade de suas regiões, das missões jesuíticas à sofisticação da Serra Gaúcha, do patrimônio histórico e cultural da capital e do centro do estado, à extensão das praias de areias brancas e dunas do litoral, das paisagens singulares dos campos de cima da serra, com seus cânions únicos, a riqueza hídrica e histórica da metade sul, e ao vigor do agronegócio do Pampa e das fronteiras com o Mercosul. O Estado reúne uma diversidade cultural, gastronômica e paisagística que constitui base sólida e inesgotável para o desenvolvimento de produtos turísticos. Neste contexto, o novo marco constitucional contribui para fortalecer o planejamento estratégico do setor, valorizando as vocações regionais e criando condições para atrair um grande fluxo de visitantes, interessados em experiências autênticas, lazer, cultura e contato com o patrimônio natural e histórico do Estado. Diante disso, reconhecendo a relevância da medida para o fortalecimento do turismo como instrumento de geração de emprego, renda, desenvolvimento regional e projeção do Rio Grande do Sul no cenário nacional e internacional, esta Casa Legislativa manifesta-se favoravelmente à proposta da emenda à Constituição número 302 de 2025. Com a aprovação, cópia da moção deve ser encaminhada para o deputado estadual Guilherme Pazin, Comissão de Economia, Trabalho, Desenvolvimento Sustentável e Turismo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Caxias do Sul, 11 de março de 2026, Sesc Centenário da Colonização e 135º ano de Emancipação Política. Assino estes documentos os vereadores Caleb Garbim, Sandra Boneto, Bortola, Edson da Rosa, Aldonei Machado, Capitão Ramon Teles, Daiane Melo, Pedro Rodrigues, Daniel Santos, Tenente Cristiano Becker, Sandro Fantinel e Mário Sol Santos. Era isso, presidente. Declaro abertas as inscrições para a discussão da moção. Com a palavra, vereador Caleb Garbim. Presidente, a razão de eu subir à tribuna nessa oportunidade para apresentar esta moção de apoio à PEC de número 302 de 2025, de autoria do deputado e colega partidário Guilherme Pazin, é motivo de nós analisarmos enquanto Caxias do Sul e Serra Gaúcha, capital desta região tão importante
uma região tão próspera no aspecto econômico, industrial e também com grande potencial turístico para a nossa região. É um motivo de grande alegria saber que o deputado Guilherme, que já foi prefeito por 2 vezes na cidade de Bento Gonçalves, é um deputado muito atuante na nossa região, com constante presença e entrega, inclusive aqui em Caxias do Sul, tem apresentado um marco para o turismo gaúcho. Inclusive, potencializando, dando a capacidade e as condições para que nós tenhamos investimentos especificamente dedicados para a pasta do turismo, da cultura e do desporto, fazendo aí uma transversalidade entre as pastas que se apresentam a nível de Estado. Nós já temos visto aqui, colega Marisol, o trabalho desenvolvido pelo secretário Felipe Gremelmar na nossa cidade, um trabalho de grande relevância, que inclusive nós vimos o resultado disso na Festa da Uva, né, com a chegada de dezenas de ônibus de turismo da região aqui da Serra e de outras cidades do nosso estado, e isso precisa cada vez mais ser potencializado. O turismo é chamada indústria limpa, né? A indústria verde também alguns chamam, dado ao fato de que é possível se extrair e produzir riqueza sem prejuízo ao meio ambiente. E num momento, num cenário em que nós estamos atravessando uma transição tributária no nosso país, faz-se muito necessário que o Rio Grande do Sul tenha um novo olhar com relação à matriz do turismo. Nós estamos saindo aí do ICMS, do ISS e partindo para o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E os colegas aqui todos já sabem disso, que Caxias do Sul vai ser possivelmente a cidade gaúcha que mais perderá arrecadação no estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos ser diretamente impactados e eu estou um pouco assustado e preocupado porque esse assunto não tem vindo como deveria a esta casa. Nós debatemos aspectos ideológicos, eu sou ideológico, tenho posição marcada, procuro deixar isso muito claro todas as vezes, mas esse assunto, ele suprime as diferenças partidárias e nós estamos falando aqui do aspecto econômico, arrecadatório. Caxias tende a ser a cidade que mais perderá recursos e nós precisamos fazer um investimento agora não só municipal, mas a nível de estado e a nível nacional, para que o turismo gaúcho, especialmente no Rio Grande do Sul, tendo Caxias como capital, possa então gerar riqueza, arrecadando e permitindo que isso seja investido em política pública na nossa cidade e na nossa região. Colega Libardi, só para o senhor ter uma ideia, nós temos no Rio Grande do Sul cerca de 10% do nosso PIB é voltado, ou melhor, no país 10% do PIB é voltado para o turismo. No Rio Grande do Sul, apenas 4,5% do nosso PIB é turismo. Então nós ainda temos uma média aí do dobro para nós chegarmos à média nacional. Vejam como existe espaço no nosso estado para a exploração disso. Nós temos aqui as regiões dos distritos rurais, eu não vou nem falar do aspecto urbano da cidade, mas Criúva, Vila Seca, Fazenda Souza, Vila Oliva, temos Vila Cristina, temos a região de Galópolis, temos Forqueta, o primeiro distrito da nossa cidade, uma riqueza cultural, uma riqueza gastronômica enorme que precisa ser explorada. E esta PEC aqui, já lhe concedendo a parte, ela foi assinada por 47 dos 55 deputados da Assembleia. Aqui tem desde o espectro da direita até o espectro da esquerda, porque se entende que é preciso criar um marco legal para o turismo no estado do Rio Grande do Sul. Seu a parte, vereador Libardi. Eu acho que a questão da tributação é algo necessário. Ontem eu tive a oportunidade de estar na UX à noite e o meu professor de Direito Empresarial 13 e Prática Tributária, Pablo Pérez, que é consultor jurídico da SIC, me comentava, falava como nós tratamos com pouca importância a alteração legal da reforma tributária. Nós precisamos pensar estratégias de manutenção de receita, porque com a alteração na tributação no local do consumo, quem mais vai perder? Quem mais tem indústria? Exatamente o que o senhor comentou. Eu vou propor, vereador Zé D'Ambrosio, o senhor, como, salve meu juiz, agora o presidente Edson da Rosa, da Comissão de Desenvolvimento Econômico, nós precisamos chamar um seminário para tratar da tributação municipal com a alteração da reforma tributária. Isso é de suma importância, levando em consideração que na nossa cidade 20% a 30% do PIB é salário, vereador Caleb, o resto vai ser valor agregado, a nossa tendência de queda de arrecadação é gigantesca. Então nós precisamos tratar disso de forma urgente para que nós possamos apresentar saídas. E não é para amanhã, é para ontem. Está consolidado o texto da lei e, obviamente, não teremos alterações porque os grandes centros são beneficiados. E o grande entendedor da reforma tributária nesse estado, salvo o melhor juízo, o único titular no Conselho
que debate a aplicação é o nosso secretário Micael. Inclusive, motivo de orgulho para nós termos ele, né, para encaminhar, presidente. Só deixar registrado aqui, esse projeto já tem parecer na CCJ da Assembleia Legislativa, parecer aprovado. E eu deixo um convite aos colegas. Nós estamos organizando um seminário aqui, colega Libardi, com o CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, na pessoa do Oli Paz, o presidente, para reunirmos entidades, associações aqui da nossa cidade, para tratarmos desta PEC aqui e fomentarmos o turismo na nossa região. Obrigado, presidente. Próximo inscrito, vereador Iago Morandi.